pessoal, eu sou o Pedro Brandão, professor de língua portuguesa formado pela PUC do Rio de Janeiro. Começa agora mais uma videoaula do nosso canal Português Papo Cabeça. Em primeiro lugar, inscreva-se no nosso canal para não perder nenhuma das nossas próximas videoaulas e ative o sininho para receber todas as notificações. Essa é a sexta aula efetiva sobre a redação do Enem. Vamos abordar os critérios de nota zero na redação do Enem. Bem, quem já assistiu às outras videoaulas voltadas para a redação do Enem deve concordar com uma coisa. Tirar nota máxima na prova é uma tarefa muito difícil e que exige uma preparação muito intensa, porque, entre outras, o candidato precisa encaixar o tempo de fazer redação no tempo total da prova. 5 horas e meia é o tempo que o candidato tem para, além de fazer a redação, resolver 90 questões de múltipla escolha. Quem quiser pode clicar no card que se encontra no canto superior da tela para rever a aula onde nós propomos um método para a prova. Mas o fato é que a redação do Enem é uma tarefa difícil não apenas por causa do tempo. Por causa do tempo, também. Fizemos as aulas anteriores sobre o assunto para que vocês que são candidatos se familiarizem com as 5 competências avaliadas pela banca. Quem assistiu às videoaulas sabe que trata-se de fato de uma tarefa difícil. O candidato às vezes nem imagina que está perdendo ponto. Bem, tirar a nota máxima é uma tarefa de extrema dificuldade, que exige um bom repertório de preparação. E se tirar a nota máxima é uma tarefa difícil, eu lamento dizer, mas tirar a nota zero é muito mais fácil e, aliás, a maioria de vocês que estão me assistindo nem imagina o quanto tirar nota zero na redação é fácil. O edital do Enem fala sobre os casos de nota zero na redação. Se vocês não estiverem a par desses critérios, estão correndo risco de cometerem esses desvios sem nem saber que estão zerando a prova. Vamos apresentar cada um desses critérios. Segue um quadro. O primeiro critério é a redação em branco. Isso pode parecer evidente para muitos de vocês, mas cuidado com uma coisa. Já houve redações que foram anuladas porque o candidato só escreveu no rascunho e se esqueceu de passar a limpo para a folha de redação. Outro critério, texto insuficiente. A redação deve ter pelo menos 8 linhas originais, um número que exclui o que for copiado dos textos motivadores que vem junto com a proposta de redação. Se houver menos de 8 linhas originais, a redação tira nota zero. Uma boa maneira de evitar esse critério é que o candidato pode até se basear nos textos motivadores, mas escrever com as próprias palavras, o que chamamos de paráfrase. Vejam, por exemplo, esse texto motivador que veio na proposta de redação da prova mais recente do Enem. Se for copiado com as mesmas palavras na redação, serão linhas que não serão incluídas na contagem de linhas originais. Mas se escrevermos com as nossas próprias palavras, teremos uma paráfrase, o que aí sim está incluído na contagem de linhas originais. Outro critério, prova assinada. O candidato não pode botar na prova de redação nem o nome, nem a assinatura, nem mesmo rubrica ou qualquer forma de identificação, nem uma sigla, nem sobrenome, do contrário, é nota zero na redação. A finalidade disso é para que haja imparcialidade na correção, de modo que o corretor não tenha ideia de quem você seja. Vamos agora ver uma sequência de provas assinadas, cópias do que veio no manual de redação do Enem. Vejam essa redação. O candidato escreveu o nome extenso, coberto por tarjas amarelas, ou seja, assinou, nota zero. Agora vejam essa. Ficou claro que o que está com fundo amarelo é uma assinatura. Assinou, nota zero. Mesma coisa essa prova. Assinou, nota zero. E ainda esse exemplo, ou seja, mesmo só as iniciais, nota zero. E atenção,
porque mesmo que a assinatura venha rasurada, se for possível a identificação do candidato, nota 0. Outro critério, incoerência estilística. Falamos sobre coerência estilística na aula de sexta-feira da semana passada. A redação levará nota 0 se houver qualquer incoerência estilística, ou seja, se forem usados elementos linguísticos não pertencentes ao estilo de texto de redação. A redação tem que obedecer a um certo estilo de texto. Então, no caso da redação, existem casos de incoerência estilística. Uma dessas incoerências estilísticas é se o candidato fizer qualquer desenho em qualquer lugar da folha de redação. Vamos ver cada um desses casos. Várias redações já foram anuladas por causa disso. Símbolos de infinito, florzinhas, bolinhas, etc. Lembre-se, nunca desenhe na redação, porque se você fizer isso, 0. Isso pode parecer evidente, mas nós vamos mostrar alguns casos ilustrativos que vieram presentes no Manual de Redação do Enem. Vamos começar por um caso extremo. Vejam, se isso apareceu no Manual de Redação do Enem, nós imaginamos que é porque alguém fez isso na folha de redação. E aí a gente tem que perguntar a esse candidato se ele tinha certeza que estava fazendo uma prova de redação. Estamos comentando os critérios de nota 0 da prova de redação do Enem. Nós aqui do canal confessamos que não concordamos com muitos desses critérios, mas quanto a esse exemplo não há como discordar. Vejam esse outro exemplo. O que são essas flores desenhadas no final da redação? Nota 0. Mais um exemplo. O que significa aquele símbolo no final? Nota 0. Vejam outro exemplo. O que é aquilo colocado em amarelo? Nota 0. Vejam esse título. Que gracinha essa nuvem envolvendo o título, né? Mas dessa nuvem caiu um temporal e fez a redação levar nota 0. Vejam esse outro exemplo. Um ponto de interrogação isolado, que não se encaixa no texto. Nota 0. Vejam agora esse exemplo. Um asterisco no início do texto. O que será que esse asterisco significa? Bem, talvez no final da prova venha uma explicação do que esse símbolo significa. Então vejamos a redação como um todo. Onde está o significado daquele asterisco? Em lugar nenhum, nota 0. Só que vejam isso também. Nesse caso, os asteriscos vieram com referência sobre suas funções. Então, nesse caso, não há anulação, pelo menos de primeira. A redação ainda precisa ser corrigida. Vejam esse outro exemplo. O que é aquilo no final da prova? Uma arroba? Nota 0. Outro exemplo. O que significa aquela setinha no final da redação? Nada? Nota 0. Agora vejam esse exemplo. A impressão que dá é que o candidato usou a folha de redação como rascunho para a prova de química ou de matemática. Nota 0. Outro exemplo. Mais uma vez, a impressão que dá é aquela que o candidato usou a folha de redação como rascunho para a prova de matemática. Nota 0. Outro exemplo. O que significa aqueles números no final da prova? Nada. Nota 0. Outra incoerência estilística é a chamada fuga ao tema, que ocorre quando o candidato deixa de abordar o tema proposto. Um exemplo disso é que na prova mais recente do Enem, o tema era invisibilidade e registro civil, garantia de acesso à cidadania no Brasil. Se o candidato não falar nada sobre isso, ele leva nota 0. Então a dica é que vocês mencionem no texto pelo menos uma vez as palavras-chave. Não se esqueçam de ler pelo menos uma vez toda a proposta de redação, inclusive textos motivadores. Se você fizer isso, você vai evitar, pelo menos em parte, cair em caso de fuga ao tema, que é um dos critérios de nota 0. Agora vamos falar de algo que nós aqui do canal achamos muito pouco provável que aconteça. O que o manual de redação chama de recusa explícita de escrever a redação. Quando o candidato, mesmo escrevendo mais de 7 linhas originais, expressa uma recusa ou zombaria em relação ao exame.
Vamos mostrar agora dois exemplos. Quem quiser pode dar uma pausa para ler. Percebam uma coisa, a única coisa que parece estar escrito é processo em andamento. E no final, o que nós podemos chamar de uma conclusão. Isso poderia até funcionar como poesia, só que poesia é uma coisa, redação é outra. Nota 0. Agora vejam outro exemplo. Estamos ampliando agora, que aí quem quiser pode dar uma pausa para ler. O candidato está simplesmente se desculpando por não ter escrito a redação. Então fugiu ao tema proposto. Nota 0. Outra incoerência estilística é a redação não obedecer à estrutura dissertativa argumentativa. Ou seja, a redação tem que ter introdução, desenvolvimento e conclusão. Do contrário, nota 0. Outra incoerência estilística é o que o edital do Enem chama de uma parte do texto deliberadamente desconectada do tema proposto, que ocorre quando, por exemplo, o candidato reflete sobre o próprio tema, do tipo escrever uma mensagem para o corretor. Não façam isso, senão nota 0. Outra incoerência estilística é o uso de impropérios em qualquer parte da prova. Por mais que tenhamos vontade de usar um palavrão para se referir a uma pessoa, em especial os políticos, um palavrão ou qualquer forma de ofensa contra uma pessoa ou contra um grupo de pessoas é considerado impropério. Nota 0, porque o uso de impropérios é contra o estilo de redação. Um estilo que exige seriedade mesmo. Do contrário, nota 0. O mesmo acontece se a redação for escrita em forma de poesia. Mais um caso de incoerência estilística. Nota 0. Outro critério de nota 0 é texto ilegível. É importante que você tenha se acostumado, lá desde o início do colegial, a escrever com uma boa caligrafia. Embora o Enem considere que letra feia não é necessariamente ilegível. Vamos mostrar 3 exemplos do que o Enem considera um texto ilegível. Vejam esse primeiro exemplo. Nem conseguimos reconhecer as palavras. Nota 0. Outro exemplo. Reconhecemos a tentativa de desenhar letras e formar palavras. Não se verifica aí o domínio da língua escrita, devido à má formação de sílabas e palavras, ou seja, nota 0. Vejam esse outro exemplo. Conseguimos reconhecer algumas palavras, mas o texto como um todo é ilegível, ou seja, nota 0. Outro critério de nota 0 é a redação ser escrita predominantemente em língua estrangeira. A nossa língua é o português, então é claro que a redação tem que ser predominantemente escrita em português. Do contrário, nota 0. Um caso de anulação que ocorre muito com candidatos estrangeiros. O que já aconteceu em algumas provas de redação, que não chegou a ser motivo de anulação, foi que o texto apresentou algumas palavras escritas em portunhol, aquela língua que é um meio termo entre português e espanhol. Uma coisa que eu desaconselho que você faça, porque mesmo que a redação não seja anulada, ela vai perder pontos na primeira competência que é avaliada pela banca. Bem, falei muito em nota 0, não é verdade? Mas é para vocês tomarem cuidado mesmo, porque no fim das contas nós queremos que você se saia bem na redação. E se você não ficar a par desses critérios de nota 0, deve concordar que você pode estar zerando a prova sem nem imaginar. Boa sorte de qualquer maneira. O nosso canal Português Papo Cabeça antigamente se chamava Aprenda a Língua Portuguesa. Cada vez mais nós estaremos focados em vocês, que estão movendo a roda da história para que seja criado um futuro melhor para todos. Então o nosso foco principal continua sendo os vestibulandos, que terão no nosso canal uma fonte importante de estudo de língua portuguesa, onde nós ensinaremos os recursos da nossa língua para que possam, em primeiro lugar, escrever de forma adequada, entre outros textos, a redação do vestibular. Em segundo lugar, para que possam interpretar textos de forma adequada, não apenas numa prova de vestibular ou concurso, mas também na leitura de textos que ajudarão vocês a se manterem atualizados.
Cada vez mais nós teremos no nosso canal um Papo Cabeça. Ensinaremos nossa língua sim, mas de forma a estimular a inteligência que nasceu dentro de vocês e que precisa ser estimulada. E a missão do nosso canal é melhorar cada vez mais. Então vocês podem usar tanto o nosso e-mail quanto a nossa fanpage do Facebook para fazerem qualquer comentário, elogio, crítica ou até reclamação sobre as nossas videoaulas. E vocês também podem usar tanto o nosso e-mail quanto a nossa fanpage para pedirem para esclarecer qualquer dúvida que vocês tenham sobre a matéria. E nós agradecemos a todos vocês que estão assistindo nossas videoaulas. Em especial, nós agradecemos a todos vocês que estão compartilhando nossas videoaulas com outras pessoas. Muito obrigado porque vocês estão ajudando o nosso canal a ser feito. Pedimos ainda que deixem um like. Muito obrigado e aguardem a nossa próxima aula.